paz do Senhor para a igreja. Amém. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor nessa noite? Tão bom, não é? Esse é o lugar onde nós somos edificados, ministrados, avivados, consolados, nutridos, motivados, não é? Glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: o Deus do impossível não desistiu de você. Aleluia. Não sei qual a sua necessidade, qual é o seu pensamento, o que você está pensando, passando, enfrentando, mas tem um Deus que vela por você, que vela por mim, que vela por nós, aleluia. E nele a gente pode confiar. Louvado seja o nome do Senhor, desse Deus maravilhoso. Então vamos ler a palavra? Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós temos estudado, nós temos meditado no livro de Atos e tem sido bom, não é, gente? Quem tem aqui conseguido vir nas terças-feiras? Gente, que bênção que está, não é? Que bênção, Deus está fazendo algo tremendo aqui, algo lindo. Quero convidar você a participar. Quero convidar você a estar aqui para meditar na palavra do Senhor, um tema que nós temos buscado, que nós temos falado e que nós temos colocado ele também diante da presença do Senhor, para o Senhor nos ministrar. É Igreja em Movimento. Vamos repetir? Igreja em Movimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler alguns textos, nós vamos ler 2 versículos. Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 38. E depois nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos ler o versículo de número 4. Amém? Atos 2, 38. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Diga comigo: arrependam-se. Talvez a versão que está ali está diferente, né? Um pouquinho. Atos 2, 38. Agora vamos ler Atos 2, 4. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Vamos ler todos juntos aí, a versão que já está colocada no nosso telão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Repete comigo: cheios do Espírito Santo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas realidades. Eu já tenho os textos aqui anotados no meu esboço, então não vou usar aqui a Bíblia, porque eles já estão escritos. Fica mais fácil. Então vamos lá. Receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. É a realização de um evento, de algo profético, que foi o primeiro anunciado por Joel. Joel, capítulo de número 2, nos versículos 28 e 29, a palavra de Deus nos diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então, isso foi anunciado como promessa de Deus pelo profeta Joel. E aquilo que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Foi anunciado depois por Jesus, em João 14, 16 e 17. A palavra de Deus nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará um outro consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: você o conhece? Porque Ele habita com vocês, e Ele estará em vocês. Após a morte de Cristo, seus seguidores se encontravam desiludidos. A igreja tinha a informação, e a igreja viu o Cristo ressurreto, mas ela estava com as características da igreja atual. A igreja naquele momento, a igreja que na verdade ainda não tinha
se tornada igreja, estava decepcionada, estava magoada, estava entristecida, estava abalada. Por quê? Porque Jesus primeiro morreu, depois, aleluia, ressuscitou, e depois foi, subiu, prometeu que o Espírito Santo viria, mas espera aí, quando? Como é que vai ser isso? E você já se sentiu decepcionado, abandonado, magoado, como se Deus não se importasse com você, não te entendesse, não compreendesse a sua situação, não te justificasse, ou não fizesse justiça para com você, mediante alguma adversidade que você tem enfrentado? Como é que o seu próprio coração está? Como é que o coração daquele povo naquela época estava? E é muito fácil quando você está decepcionado, quando você está magoado, quando você está abatido, é muito fácil você se apagar. É muito fácil você se esconder. É muito fácil você se evitar. E evitar determinadas realidades, situações ou lugares nos quais você pode se expor, ou aonde Deus pode te alcançar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fiz isso, eu já vivi isso. Essa é uma realidade que todos nós somos sujeitos. Então, a igreja decepcionada, assim como a igreja nos dias atuais, quanta gente desigrejada, quanta gente afastada do Senhor e dos caminhos do Senhor. E onde isso? Como é que a gente chega nisso? A gente está blindado, gente. A gente está sujeito, eu estou sujeito, você está sujeito, a nossa casa está sujeita a essas realidades? Está, gente. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Que postura a gente precisa ter? Que decisão a gente precisa tomar? Que entendimento a gente precisa ter acerca dessa realidade? A realidade é que o que Jesus prometeu, Ele fez acontecer. A realidade é que você não está só. A realidade é que nós não estamos sós. A realidade é que o mundo pode te decepcionar. A igreja pode te decepcionar. Eu posso te decepcionar. Sua família pode te decepcionar. Pessoas podem te decepcionar. Mas a realidade é que Jesus, Ele fez aquilo que Ele disse que faria. Ele prometeu o Consolador. Ele enviou o Consolador. Ele deixou o Consolador. Ele derramou o Consolador. Então a igreja precisa do Pentecostes. A igreja precisa da visitação do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está? Por que nós devemos nos preocupar com a apatia espiritual? E esse é um ponto que eu quero conversar com você. Em Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 25, a gente vê um pouco sobre a igreja de Éfeso. E ali nós temos uma repreensão, nós recebemos da parte de Deus uma repreensão. Vamos ler? Apocalipse 2, no capítulo 2, versículos de 2 a 5. E ali ele fala o seguinte: do abandono do primeiro amor. E é muito interessante a forma como nós somos informados, comunicados acerca dessa realidade. Então, Apocalipse capítulo 2 nos diz assim: conheço as tuas obras. É uma carta para a igreja de Éfeso. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eu sei que você não pôde suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Repete comigo: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
E essa coisa de candelabro me inquietou. O que é esse negócio de tirar o candelabro? E muitos autores, muitos estudiosos falam que são igrejas com portas fechadas, igrejas com luzes apagadas, igrejas adormecidas, igrejas que não cultivaram um relacionamento com o Espírito Santo. Igrejas que deixaram a chama do primeiro amor, que permitiram a chama do primeiro amor se apagar. Igrejas que não se atentaram, famílias que não se inquietaram, que não buscaram, que não clamaram, que não se posicionaram contra esta realidade, apatia espiritual. Por que nós estamos conversando sobre isso? Pastor Luciano Subirá fez um comentário, eu anotei ele algum tempo atrás. Ele falou o seguinte: a perda do primeiro amor não pode ser vista como um momento de crise. Como assim, pastor? Não é uma crise? Isso é uma fala dele como pastor, como estudioso da palavra. Ela é uma queda. Ela é um pecado. E é um pecado do qual precisa de arrependimento. Será que você já tinha pensado nisso? Será que você já tinha pensado na apatia espiritual como algo que separa, que faz separação entre você e Deus? Que afasta você de Deus? É algo para a gente analisar, é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. Para evitar a perda do amor, é necessário que o cristão se posicione e enfrente aquilo que pode o afastar da ardente paixão e amor por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Sabe por quê, gente? Porque sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Porque Ele é o único que pode nos livrar da apatia espiritual. Ele é o enviado de Deus. Ele é Deus conosco. Ele é aquele... Porque quando Jesus falou acerca dele, Jesus nos disse assim: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas Ele dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque Ele é a única pessoa que pode realmente nos falar e nos retirar da apatia espiritual. E Ele pode fazer, e Ele é expert nisso, gente. Ele sabe mudar a nossa realidade. Outra coisa que o Espírito Santo vai fazer, além de convencer você, de mostrar para você a situação que você pode estar, talvez sem perceber. Não estou aqui para te julgar, estou aqui para te inspirar. Estou aqui para te dizer que o Espírito Santo é Deus em você, é Deus com você. O Espírito Santo quer falar com você, Ele quer tocar você, Ele quer inquietar você, Ele quer levantar você, Ele quer trabalhar por você e com você. Ele quer te usar, Ele quer fazer coisas novas com você e a partir de você. Primeiro cântico que nós cantamos. E quando nós cantamos, gente, a gente precisa mesmo pensar. O que nós cantamos, gente? Jesus Cristo? Jesus Cristo basta. Basta? Nós cantamos, nós vamos ser confrontados com aquilo que nós cantamos. Mas Ele basta mesmo, gente. Ele basta mesmo. Ele é suficiente mesmo. E é isso que a gente precisa cantar. E é por isso que você deve cantar, é por isso que você deve declarar, é por isso que você deve dizer para você mesmo: olha aqui, Joslaine, Jesus Cristo basta. Você precisa dele, você precisa olhar para ele, você deve colocar sua confiança nele, você deve andar com ele mesmo, você deve
é buscar a presença dEle, é buscar a comunhão com Ele. Diga isso para você mesmo. Porque Ele é maior, porque Ele é melhor. Sabe o que mais que o Espírito Santo pode fazer, além de nos mostrar a verdadeira condição que a gente está, ou que a nossa casa está, ou que a nossa alma está, ou que o nosso coração está? Ele pode nos transformar. E quando Ele nos transformar, e quando Ele nos convencer, e quando Ele nos visitar, e quando Ele nos levantar, e quando Ele nos tocar, e quando Ele te sarar, e quando Ele te curar, a glória dEle se manifestará em você. A glória dEle se manifestará em você. E aí você vai começar a testemunhar. Você vai começar a contar quem Ele é. Você vai começar a contar o que Ele é em você. O que Ele é por você. O que Ele é para você. E tudo que Ele tem te dado, tudo que Ele tem te acrescentado, tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque isso é ser testemunho, gente. É a gente contar para o mundo quem Jesus é. É a gente contar o milagre, porque a sua vida é um milagre, a minha vida é um milagre. Eu tenho certeza que todo mundo que está sentado aqui tem novidade para contar, tem milagre para contar, tem vitória para testemunhar. Deus, o Senhor, quando o Espírito Santo descer, vocês vão receber poder e vocês não vão ter mais vergonha de testemunhar. Vocês não vão ter mais vergonha de orar. Vocês não vão ter mais vergonha de proclamar. Vocês vão ver uma situação e vocês vão se posicionar. Vocês vão ver determinadas realidades e vocês vão orar. E vocês vão clamar. E vocês vão interceder. E vocês vão ver o sobrenatural descer. Esse é o Deus que nós servimos. É com Ele que a gente tem que andar. É na presença dEle que a gente precisa estar. É conversando com Ele que a gente precisa. É o hábito de conversar com Ele que a gente precisa desenvolver. Sabe o que mais que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai orar por você. Ele vai clamar por você. Ele vai interceder por você. E Ele não intercede por você de qualquer forma. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Da mesma maneira que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele te ajuda na sua fraqueza espiritual. Ele te ajuda na sua indiferença espiritual. Ele me ajuda, porque nós não sabemos muitas vezes como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26 e 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Gente, se esse Espírito é tão bom, se Ele é tão ajudador, se Ele é tão presente, se Ele é tão maravilhoso, o que está faltando? Qual atitude que a gente precisa ter em relação a Ele? Como é que a nossa intimidade com Ele pode crescer? Como é que o nosso relacionamento com Ele pode aprofundar? Como é que a vida dEle pode nos impactar? O que é que precisa acontecer? E é isso que Ele quer fazer. Eu quero dizer para você, eu quero conversar com você sobre postura de algumas pessoas diante da manifestação do Espírito Santo. Tem pessoas que têm curiosidade. Tem pessoas que têm curiosidade. Eu quero trazer uns exemplos bíblicos acerca disso. A Bíblia diz, lá em Atos, acho que é Atos, quando não tem referência, mas fala sobre Simão, um homem chamado Simão. O Simão era um homem que vinha praticando feitiçaria na cidade onde ele morava. E a Bíblia diz que o povo era impressionado, o povo de Samaria era impressionado com ele, com aquilo que ele fazia. Porque as manifestações espirituais, elas atraem, gente. Elas atraem tanto para o bem, quanto elas atraem para o mal. E o que aconteceu na vida de Simão? A Bíblia diz que quando Filipe chegou na cidade, Filipe pregou as boas novas do reino. E no nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas creram nele e foram batizadas. Tanto homens como mulheres. Versículo 13 fala assim, o próprio Simão também creu e foi batizado. E ele seguia Filipe por toda parte. Observando o quê? Observando os sinais e as maravilhas que eram realizados pelos apóstolos. Então, Filipe era um cara que conhecia, ele tinha entendimento sobre o mundo espiritual, mas ele tinha entendimento para o lado do bem ou para o lado do mal? Ele tinha entendimento para o lado do mal. E ele conhecia, ele sabia. Ele era um dos que praticavam. Mas eu quero dizer uma coisa para você.
Diante de Jesus não dá. Diante de Jesus não dá. Porque a autoridade de Jesus é maior. Porque o nome de Jesus é maior. Porque o poder de Jesus é maior. E as pessoas que antes ficavam impressionadas com aquele Simão, elas entenderam que havia algo melhor, que havia algo maior, que havia algo superior. Mas alguém precisou ir lá e pregar para aquelas pessoas, porque elas estavam enganadas. Elas estavam caindo em uma cilada. E o que acontece, gente? O que acontece com o curioso do Simão? Aí a Bíblia diz que os apóstolos lá em Jerusalém, ouvindo o que estava acontecendo em Samaria, eles enviaram para lá Pedro e João. E aí o que aconteceu com Pedro e João quando eles chegaram lá? Eles oraram. Eles oraram para que o povo de Deus ali que se converteu, as pessoas que receberam a Cristo, as pessoas que se arrependeram dos seus pecados, as pessoas que foram batizadas, recebessem o Espírito Santo. E aí, gente, se já estava tendo manifestação espiritual, o negócio intensificou. Por quê? Porque o Espírito Santo foi invocado. Porque agora o Espírito Santo foi convidado para vir, para entrar, para batizar, para tocar, para restaurar. E aí a Bíblia diz que Pedro e João colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E Simão, vendo que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos, ele fala para Pedro assim, era algo que para ele foi tão desejável, ele não sabia o que fazer. Porque tem muitas interpretações, a gente pode interpretar de diversas formas a atitude dele. Porque ele vira para Pedro e fala assim, cara, eu tenho dinheiro, como é que eu compro isso? Eu quero isso. Eu quero ter isso. Isso é muito engraçado, gente. E aí o Pedro olha para ele e fala para ele o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você vai orar, você se arrepende porque isso aí é errado. Não é assim que você vai receber o dom de Deus. Né? E ora para que Jesus possa te perdoar. E aí, eu acredito que você vai ter uma chance de entender que vida é essa, que poder é esse, que manifestação é essa. Então, tem gente que tem curiosidade com o Espírito Santo. Tem gente que quer compreender. O que o Espírito Santo faz? O que é um dom? O que são os dons espirituais? Como é que a gente recebe isso? Como é que isso acontece? O que acontece? Tem as pessoas que também, elas gostam de analisar. E está tudo certo analisar. A gente precisa analisar mesmo. A gente precisa entender mesmo com o que a gente está lidando. A gente precisa de discernimento espiritual. Porque tem umas coisas na Bíblia que eu acho interessantes, né? Jesus estava falando com Pedro, de repente ele olha e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Ele sabia discernir, porque ele tinha o Espírito Santo. Então por que você precisa do Espírito Santo? Porque você precisa de discernimento espiritual. Você precisa analisar as situações, você precisa entender com o que você está lidando. Você está lidando com que tipo de situação? Com que tipo de adversidade? Com que tipo de ataque? Porque a nossa casa, a nossa família, ela é atacada. A Bíblia diz que a gente tem um inimigo. E ele não anda brincando, não. Mas nós temos um protetor, nós temos um ajudador, nós temos Gente, nós temos Deus é tão maravilhoso que Ele conta para nós. Ele revela para nós. Ele fala para nós. Tudo bem que tem algumas vezes Ele não vai falar. E nós vamos ter que confiar. E eu quero dizer para você que confiar nele é a melhor coisa que você vai fazer. Independente da situação. Mas quantas vezes Ele já te avisou? Quantas vezes Ele nos avisou? Eu me lembro bem de uma situação, de muitas situações que a gente já vivenciou. Eu lembro na minha casa uma vez que a Débora começou a acordar de madrugada, ela era bebê, 3 noites seguidas, num determinado horário, a menina acordava e não conseguia dormir. E tudo que tinha que fazer, ligar para o médico, da minha parte eu fiz. Aí eu comecei a orar, falei, Jesus, essa menina está acordando todo dia esse horário, já tem quase uma semana que está assim, alguma coisa, o senhor está querendo falar comigo. E o Espírito Santo falou para mim, chame fulana, chama ela para vir aqui na sua casa orar. Falei, tá bom. Liguei para uma irmã de oração, congrega ali na nossa igreja da Jaiara. Falei, ó, eu quero quero fazer uma campanha de oração aqui em casa. E ela foi lá para casa, começamos a orar, começamos 3 dias de oração, consagração, fizemos lá em casa. Um dia que o André não estava viajando, na época ele era representante comercial, ele trabalhava viajando. E foi claro, ela falou, olha, Deus, o que o Espírito Santo está me mandando dizer para você é que Deus permitiu a sua menina acordar, justamente para você se posicionar, para vocês se posicionarem e orar, interceder, porque Deus tem um livramento de morte para dar para você, para trazer para você na sua casa. E na época,
Nós oramos e confiamos. Aí Deus tem um livramento, nós temos que confiar. Não sabemos o que é. O André, na época, trabalhava viajando. Ele estava voltando de Goiânia. Na época, o Marcos, filho do pastor Lazinho, trabalhava com ele. Era você e o Marcos, né, amor? Que vocês atropelaram. Ele estava passando ali no rumo do posto presidente, gente, e ele atropela um cavalo. Gente, vocês não estão entendendo. Quase todo acidente que se atropela um cavalo, normalmente o cavalo quebra o para-brisa do carro, entra para dentro do carro e mata quem está dirigindo, porque a pancada é muito forte. Então, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu. O cavalo veio, o André pode contar em detalhes para você, que eu não lembro muito, ele estava lá, mas o que eu sei? Eu sei que o cavalo bateu, subiu e voou. Mas os dois foram o quê? Os dois foram guardados, os dois foram poupados, os dois foram cuidados pela mão do Senhor. Mas às vezes o Espírito Santo, ele quer falar, ele quer te avisar, sabe? Ele quer revelar para você, ele quer falar com você na sua intimidade, ele quer contar os segredos dele para você. E ele quer fazer isso porque ele é bom. Não é porque eu sou boa, gente, eu não sou boa. Mas eu sei, eu escutei. Eu escuto isso, gente, desde a minha infância. Eu escuto isso dos meus avós. Eu escuto isso dos meus pais. Eu falo isso dentro da minha casa. O Espírito Santo quer falar com você. Quando os meus filhos eram menores, eram adolescentes, eu falava assim, ó, vocês estão entendendo, já expliquei, a gente ensina, a gente fala, a gente aponta o caminho que vocês têm que andar. Agora tem uma coisa, vocês têm um pai e uma mãe que oram. Então, se você não entender, Deus vai revelar. Deus vai falar, porque Deus é assim, porque Deus te ama. Deus vai revelar, não é porque Ele quer te pegar, Ele vai te revelar porque Ele vai te guardar. E para Ele te guardar, Ele vai ter que me contar. Aí Ele vai me contar, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E aí o Espírito Santo vai te guardar, vai te abençoar, vai te tocar, vai te tratar, vai te amassar, vai te lapidar. Sabe por quê? Porque Ele ama você, porque você é amado do Pai, porque você é escolhido de Deus, porque há um propósito dEle com você, com essa casa, com essa família. O Espírito Santo tem prazer em você. O Espírito Santo quer te visitar. O Espírito Santo quer te tratar. E eu quero conversar com você. Falar com você sobre Nicodemos. Aquele que quis compreender. Que quis entender. Aquele que foi até Jesus. Aquele que era mestre. Mas percebeu em Jesus uma grande autoridade. Viu Jesus como mestre. Com muito mais... com um entendimento muito maior do que aquilo que ele mesmo compreendia da parte de Deus. E ele vai até Jesus. E ele fala, mestre, nós sabemos que você ensina é da parte de Deus, porque ninguém realiza os sinais que você realiza, ninguém faz as obras que você faz, se Deus não estiver com você. E em resposta, Jesus declarou, eu digo a verdade. Eu lhe digo a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E às vezes, gente, as coisas espirituais são verdades que a gente demora a compreender. Quantas vezes, gente, na caminhada com os discípulos, Jesus falava, eles falavam assim, vocês não entendem agora, mas depois vocês vão entender. Vocês já viram essa expressão na Bíblia, gente? Agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. As coisas espirituais, gente, elas são reveladas em uma caminhada. É na sua intimidade com Deus, é naquilo que você vai estudar, é onde você vai se aprofundar. Sabe, é talvez na situação que você vai vivenciar, porque às vezes Deus permite a gente vivenciar determinadas realidades, e aí a gente vai ter que crescer nelas. Eu e o André, nós trabalhamos com um pastor lá em Portugal, um dos grandes amigos que nós temos lá, pastor Álvaro, e o pastor Álvaro, Deus, ele teve uma injustiça na sua própria casa, o pai dele foi preso por conta dessa injustiça, e por conta dessa questão do pai estar na cadeia, que ele virou capelão prisional. Ele foi para a cadeia trabalhar. Se meu pai está lá, eu estou lá. Espiritualmente ele entendeu, gente. E aí ele falou, Joslaine, eu fui lidar com coisas que eu não compreendia espiritualmente. Eu tive que entender com o que eu estava lidando. Então eu fui estudar. Eu fui estudar sobre libertação. Eu fui entender como é que determinados processos se desenvolviam. Como que Deus tocava. Como é que o Espírito Santo ia visitar homens com tamanha maldade, com tamanho pecado na alma, como é que ia acontecer ali. E ele foi buscar entendimento espiritual, ele se dedicou a estudar, a orar, e aprendi muito com ele sobre batalha espiritual. Eu aprendi, o André aprendeu, porque ele tinha entendimento, ele buscou o crescimento,
ele não ficou só pensando, raciocinando, não, ele foi buscar, peraí, eu preciso entender, então eu vou entender isso de verdade. Eu tenho que aprender, então, que eu não sei, quem é que sabe? Eu não compreendo, então quem que pode me ensinar? Porque eu estou lidando com determinada realidade, eu preciso entender espiritualmente como me posicionar diante dela, como enfrentá-la, como lidar com essa realidade espiritual. Sabe quem quer te ajudar? O Espírito Santo quer me ajudar. O Espírito Santo quer te ajudar. Mas infelizmente, nós temos aqueles também que estão atônitos, perplexos, mas também aqueles que se perguntam, como em Atos 2:13, quando da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? O que significa isso? Essa manifestação espiritual? Alguns, todavia, zombavam. Nós temos os atônitos, os perplexos, nós temos os zombadores também. E eles diziam, eles beberam vinho? Eles estão bêbados? O que aconteceu com eles? Mas nós temos os defensores, e eu gosto deles. Sabe quem é o primeiro defensor? Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele é levantado naquele dia, quando acontece a descida do Espírito Santo. E Pedro se levanta. E Pedro fala, vocês acreditam que eles estão bêbados? Então Pedro se levantou com os 11. E em alta voz, dirigiu-se à multidão. E disse, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que a gente falou no início. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E guarda esse negócio aí do versículo 21, que diz o seguinte, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui você tem que guardar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dizem por aí que esse ano é um ano de apagão. Vocês já ouviram falar nisso? E como tem gente fazendo alarde com isso na internet. De vez em quando a gente recebe umas coisas assim. Se vai acontecer? Não sei. A Bíblia diz sobre vários sinais. Mas não tem data. Mas o que a gente vai guardar disso aqui? A Bíblia já disse. A palavra já fala. Mas nós sabemos a quem, nós temos a quem invocar. Nós temos a quem clamar. Nós temos a quem buscar. Nós temos com quem caminhar. E sabe aonde é que Pedro chegou? Então nós passamos por aqui, por várias pessoas com várias posturas. Posturas curiosas, posturas analíticas, posturas perplexas, posturas de pessoas que zombam. Pessoas que não entendem, gente. Não zombam porque querem zombar. Zombam porque não sabem o que é. Então não quero que a gente olhe para essas pessoas com um olhar de julgamento. Mas olhemos para essas pessoas com entendimento de quem, com aqueles que são espirituais, entendem aqueles que não são espirituais e que precisam e podem ter uma experiência com o Espírito Santo. E Pedro, como defensor, ele chega num lugar onde ele se encontra com os contritos de coração. Porque o que Pedro estava falando ali não tinha, o ponto forte não era ali a manifestação, a experiência espiritual. Sabe qual era o ponto forte daquilo que Pedro estava defendendo? E aí eu vou abrir aqui a Bíblia de novo para a gente encerrar. Lá em Atos, no capítulo de número 2, o que Pedro estava querendo dizer para eles. E é nesse lugar que a gente tem que voltar. Esse é o entendimento que a gente precisa ter no discurso de Pedro. Quando ele chega e ele fala o seguinte: varões israelitas, versículo 22. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado diante de vós,
com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deitado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês, que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, e esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isso, ouvindo eles estas coisas, o que a Bíblia diz? Compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós faremos, irmãos? O que era o ponto principal? O ponto principal é entender quem Jesus é. O que Jesus fez por você. O sangue dele derramado na cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. A graça derramada por um pecador como eu e como você. O Evangelho precisa me constranger. O Evangelho precisa me avivar. O Evangelho precisa te avivar. A graça de Deus precisa e pode me tocar e pode te tocar. E eu quero convidar você a entrar para o grupo dos contritos, ao grupo dos quebrantados, ao grupo daqueles que têm entendimento de quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro, irmãos, o que faremos? E ouvindo essas palavras, se aperceberam do sagrado. E quando você se apercebe do sagrado, não dá para criticar, não dá para zombar, não dá para analisar, mas dá para se render. É para se render, é para se dobrar, é para adorar, é para orar, é para dizer, Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através de seu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa o teu trono, Senhor, passar sobre a minha vida, sarar minhas feridas, curar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me pendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. E essa é uma canção que você pode cantar. Essa é um louvor que você pode. Essa é uma forma de você invocar o nome do Senhor. Essa é uma forma de você se arrepender. É o entendimento, gente. É o entendimento. O entendimento de quem Jesus é, que vai colocar você no lugar, vai colocar a mim e a você no lugar que nós devemos estar. É uma entrega, é uma postura, é uma nova visão, é um entendimento como o filho pródigo. É dizer, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. E é nessa hora que vai acontecer aquilo que nós presenciamos aqui, que os irmãos tiveram aqui na tarde de hoje. Aquele que confessar a Jesus diante das pessoas, aquele que com entendimento, recebendo
se batizando, descendo as águas e recebendo o perdão dos seus pecados, confessando publicamente quem Jesus é na sua vida e o perdão que você recebeu da parte dele, algo começa a acontecer na sua mente, no seu coração, se torna algo público, é uma ordenança e é um caminho para um Pentecoste individual. Deus tem algo para nos dar. E a igreja, nós como igreja temos uma necessidade urgente no nosso tempo. Sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Sermos livres da indiferença espiritual. Sermos certos de que precisamos entregar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família para Ele. E eu quero orar com você. Quero convidar o grupo de louvor aqui. Eu quero orar com você. Eu tenho orado nesses dias de estudo. Vamos ficar em pé para a gente orar. Nesses dias de estudo, eu tenho pedido para o Senhor, para o Espírito Santo nos visitar a nossa casa. Estou falando da minha casa, da minha família. Visitar a igreja do Senhor. Quantas orações nós temos feito? Quantas causas nós temos? Por quantas causas nós temos orado? Quantas coisas nós temos colocado diante dele? Eu quero convidar você a começar, a partir de hoje, se você ainda não tem orado, você vai orar para que o seu filho seja batizado com o Espírito Santo. Para que a sua filha seja batizada com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa descer. Para que o vento do Espírito venha soprar. Para que os nossos filhos tenham experiências com Deus. Experiências espirituais. Experiências com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa descer. E nós vamos, como a Bíblia diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós vamos falar, vem. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Espírito, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Grandes avivamentos começaram com pessoas dizendo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem me tocar, vem me sarar, vem me curar. Vem me levantar, vem me atrair. Vem, Espírito Santo. Quero dizer para você, comece a falar, vem. Chame por Ele, clame por Ele, busque a presença dEle, fale com Ele, deixe Ele te tocar, deixe Ele te ministrar, deixe Ele te sarar, deixe Ele te ajudar, Ele está em você, Ele se move em você, essa chama não apagou, a vida dEle continua aí, às vezes apagada, às vezes até mesmo na correria da vida, nem notada, mas Ele está, Ele é, e Ele está em você, e Ele se move em você. Você é dEle. Às vezes, sabe uma coisa que o inimigo quer muitas vezes, sabe qual é uma forma dele te atacar? É trazendo mentiras, porque Ele não é o pai da mentira. E você acha que Ele não mente para você? E você acredita em tudo que Ele fala? Porque muitas vezes que pensamentos que Ele pode lançar para você? Você não é espiritual. Você não é de Deus. Você não consegue vencer determinada realidade. E como que você vai lidar com isso? Você vai orar e você vai se posicionar. Você vai declarar a verdade dEle. Porque é a verdade dEle que vai te libertar. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Eu tenho Espírito em mim. E aí você começa a falar com o Espírito. Você não tem que olhar para determinada voz. Para vozes que não vêm dEle. Para pensamentos que não são construídos dEle. Leve os seus pensamentos da palavra, alinhe os seus pensamentos com a palavra, para você compreender em que situação que você está. E sabe, gente, às vezes a gente tem vergonha de falar assim, eu estou em apatia espiritual? Minha casa está, mas como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou pedir, como é que você pede oração para isso? Quero dizer uma coisa para vocês. Vamos mudar então a forma de orar. Eu quero orar por você que quer mais dEle. Eu quero orar por você que quer crescer com Ele, que quer experimentar que quer experimentar os dons espirituais, que quer ser cheio da graça dEle, que quer receber a revelação dEle, que quer receber a visitação dEle na madrugada, que quer falar em novas línguas, que quer línguas diferenciadas, que quer revelação do Espírito Santo, que quer crescimento na palavra, que quer a autoridade dEle, que quer a vida dEle. Eu quero orar com você que deseja, ou você que ainda não deseja, mas que quer ter o desejo, que quer falar com Ele, Espírito, eu quero te desejar. Santo Espírito, traz para mim
uma coisa nova, uma visão nova, um amor novo. Eu quero essa intimidade, eu quero esse poder, eu quero essa unção, eu quero essa visitação. Depende de você. Depende de você, não depende de mim. Meu papel é te dizer que esse é um caminho que eu quero andar. Esse é um caminho que eu quero andar. E eu quero me juntar com mais gente que quer isso. Eu quero ver essa chama crescer. Eu quero ver esse vento soprar. Eu quero ver vidas serem levantadas. Eu quero ver jovens sendo levantados. Eu quero ver crianças sendo libertas das mãos do diabo. Eu quero ver. E você também quer ver. E eu quero orar com você que quer receber algo de Deus essa noite. E é Ele que pode te dar, não sou eu. O grupo de louvor vai louvar. Eu quero orar com você que quer algo a mais dele nesta noite. Aleluia. Vamos orar. O grupo de louvor vai cantar e depois nós vamos orar.